Para tanto, eu quero que os irmãos abram as Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 1. Em reverência à palavra, se colocar em pé em nome de Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho, que chegou a vocês. Por todo mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a verdade. Amém. Deus nos abençoe. Podem sentar, queridos. Eu sou da Igreja Batista, aliás, me converti em 1980, dia 20 de fevereiro de 1980, na Igreja Tabernáculo Batista, ali na Coab. Então, já 40 anos mais ou menos aí, né? E é uma igreja que está no meu coração sempre, todos os anos, eu vou para o aniversário daquela igreja. Creio que não tem um ano, até aqui, que eu não tenha ido no aniversário da Igreja Tabernáculo Batista. Pastor Hamilton foi de lá também. Não consegui, converti em 80, já estava no seminário Batista do Norte. E nós temos um grupo de ex-membros da Igreja Tabernáculo Batista, e nós nos reunimos antes da pandemia, e creio que vamos voltar a nos reunir, para a gente conversar, lembrar dos velhos tempos, saber como está a vida de cada um, inclusive o Estênio está aqui também, que era do meu tempo, a juventude. E a igreja que marcou a nossa vida, que marcou a minha vida, e certamente ainda marca a vida de muitas pessoas. De lá saíram uma média de 12 a 13 pastores e algumas educadoras cristãs. Então, uma igreja frutífera, uma igreja que, de fato, nós agradecemos a Deus pela existência daquela igreja. E eu quero iniciar essa palavra, essa pequena mensagem nesta manhã, com esse texto, essa carta que foi dirigida a essa igreja, a igreja dos Colossenses. Uma carta que foi escrita há quase 2000 anos, no ano 61, depois de Cristo. O mundo que aquela igreja vivia, a igreja do primeiro século, ele tem algumas semelhanças com o mundo que nós vivemos hoje. Naquele tempo havia uma licenciosidade na moralidade sexual. Nós convivemos isso. Havia uma fascinação, uma curiosidade pela astrologia. Havia um sincretismo religioso muito forte naquela cidade. E também havia a desintegração da família. Então era uma cidade não muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. A cidade de Colosso estava localizada na Ásia Menor,
E era uma cidade, foi uma cidade rica, próspera, e ficava perto de Éfeso, onde os viajantes tinham fácil acesso a qualquer lugar do mundo ocidental. Então era uma cidade bastante visitada, e esses comerciantes que passavam por ali, que ficavam ali naquela cidade, contribuíam bastante para a riqueza dessa cidade de Colosso. Mas quando Paulo escreve essa carta para os irmãos ali naquela cidade, a cidade estava em declínio, ela estava empobrecendo, e mais tarde um grande terremoto a destrói, e nunca mais essa cidade foi reconstruída. No versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo se identifica como o que está enviando a carta, para ninguém duvidar que de fato era ele que estava escrevendo esta carta para estes irmãos. E quando Epáfras foi visitá-lo em Roma, relatou que essa igreja estava bem, estava crescendo, estava se desenvolvendo na fé, estava firme na fé. Mas alguma coisa estava atrapalhando aquela igreja. Aquela igreja estava passando por uma dificuldade, porque havia na igreja pessoas pregando, pessoas trazendo como ensino, que divergia dos ensinamentos dos apóstolos, o próprio apóstolo Paulo. E Paulo advertiu aquela igreja para que ela voltasse, para que ela não se deixasse levar pelas heresias que estavam pregando ali naquela igreja. E havia a questão do gnosticismo, havia uma outra ala dos judaizantes, e ainda havia a influência grega no meio da igreja. Qual tem sido a nossa postura, irmãos, como batistas, em relação aos erros que estão se infiltrando na igreja do Senhor Jesus Cristo? Dois pastores que eu gostei de ouvir. Pastor Iraçu Tupinambá Mendes Câmara. Quem conhecia o pastor Iraçu? Eu me deliciava, eu ia para a igreja como novo convertido para ouvir o pastor Iraçu, porque pregava muito bem. E o outro pastor é o pastor Hamilton. O pastor Hamilton não prega, ele declama, faz uma poesia na mensagem dele. Vocês têm um privilégio muito grande de ter este homem como pregador, como mestre aqui nessa igreja. Eu gostaria de estar aqui ouvindo o pastor Hamilton, porque ele prega muito bem e vive o que prega. Então Paulo foi visitado por este homem Epáfras e relatou os problemas daquela igreja. Mas o que Paulo faz é agradecer a Deus pela existência daquela igreja. Ele dá graças a Deus pela existência da igreja de Colossenses. Você tem agradecido a Deus por essa igreja? Você agradece a Deus a sua liderança? Você agradece a Deus por ter a irmã Deise e o pastor Hamilton como os orientadores, como aqueles que estão com você o tempo inteiro? Paulo agradece a existência daquela igreja. E ele conclama aquela igreja para permanecer leal à mensagem apostólica. Por que Paulo agradece a Deus a existência daquela igreja? Porque você deve agradecer
a Deus pela existência da sua igreja, da Igreja Batista do Calhau. Meus amados irmãos, nessa pandemia, no início, no ano passado, houve um distanciamento de alguns irmãos da nossa congregação, da nossa igreja. Problema de duas famílias, e uma resolveu sair da igreja. Pessoas eram dedicadas na igreja, tudo mais. E eu senti muito a sair daqueles irmãos. E a semana passada, eles voltaram. Aí conversando com eles, meu filho, por que você voltou? Eu nem perguntei por que saiu. Perguntei, por que vocês voltaram para a igreja? Por que você voltou? Ele, pastor, eu senti muita falta da igreja. Por onde andei, não encontrei uma igreja como a nossa. E eu quero agradecer ao Senhor por me receber de volta. Na igreja ele recebe de braços abertos. E foi uma comoção, foi emocionante. Mas mesmo lá fora, mesmo saindo, eu senti que nele havia gratidão pela influência da igreja na vida deles. Porque através desse rapaz, toda a família dele se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Inclusive, o pai dele era um alcoólatra. Ele deixava a esposa dele na porta da igreja, os olhos vermelhos, meio cambaleando, e voltava. A gente fazia culto lá, ele mandava a gente sair da porta e ir para outra porta na casa dele, porque ele não queria barulho de crente na casa dele. E esse homem também veio, se converteu, hoje é meu vice-moderador, para a glória de Deus. Paulo agradece àquela igreja, porque ela é formada de crentes verdadeiros. E ele diz aqui, no versículo 3 a 5, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que tem por todos os santos, e por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus. Quando Paulo usa essa tríade, fé, esperança e amor, nos seus escritos, ele está dizendo, ele está apresentando aquilo que é básico e suficiente, que caracteriza o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente. Aquela igreja tinha esse tipo de pessoas, fiéis, a fé em Cristo Jesus. Como é importante, amados irmãos, isso na vida daquela igreja, uma fé genuína, uma fé verdadeira, e não simplesmente uma crença superficial em Jesus Cristo, uma crença sem profundidade, sem conhecimento de quem era de fato o Senhor Jesus Cristo. A fé daqueles irmãos não era um assentamento intelectual da existência de um ser superior, não. A fé daqueles irmãos era uma fé vivida em Jesus, era uma fé experimentada, uma fé que se movia, uma fé que se desenvolvia, uma fé que crescia. E é assim que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve proceder. É isso que nós devemos buscar também, essa fé vivida, prática. Essa fé, meus amados irmãos, que torna uma realidade real no nosso caráter, que muda o nosso caráter, que muda a nossa vida. E por meio dessa fé que nós temos em Jesus Cristo, uma fé vivida, nós podemos ser guardados do erro. Não somente, amados irmãos, guardados do erro doutrinário, mas também de outros erros que
nós somos, infelizmente, capazes de praticar. Nós sabemos, amados irmãos, que a confissão de fé ortodoxa, ela não é suficiente para nos salvar, para nos guardar do erro. Mas a fé vivida em Cristo Jesus, a fé prática, a fé profunda em Cristo Jesus sustenta a nossa comunhão com o Senhor. Essa fé vivida em Cristo, ela é suficiente, amados irmãos, para resistir à invasão de heresias. E mais do que isso, essa fé vivida em Cristo, ela nos ajuda a cada dia a evidenciar a transformação, a mudança, a vida de Cristo em nós. A igreja de Colossos, ela tinha uma fé de qualidade. Por isso Paulo agradeceu a Deus. E a expectativa de Paulo é que eles derrotariam aquela traiçoeira heresia que estava ameaçando aquela igreja. Segunda coisa que Paulo destaca na vida daquela igreja é o amor por todos os santos. O que os irmãos estão fazendo, e alguns irão fazer, em ajudar o pastor Neiverto, essa igreja já ajudou muitos pastores. Essa igreja, um momento difícil da pandemia, eu vim buscar cestas aqui para famílias que estavam necessitando. Então não é só para pastor, não é só para uma missionária, mas a igreja tem uma visão do povo de Deus. Quando você intercede, quando você ora por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão recuperados, e já recuperados, você está demonstrando amor por todos os santos. E essa igreja tem demonstrado isto. E era uma característica existente na vida dos irmãos de Colosso, o amor verdadeiro. E esse amor verdadeiro, meus amados irmãos, é o complemento vital para nós que temos fé em Jesus Cristo. A fé em Cristo Jesus, meus amados irmãos, esse amor que nós temos uns pelos outros, esse amor faz com que o nosso egoísmo seja anulado. Esse amor que nós temos, a fé e o amor que nós temos uns pelos outros, faz com que nós não tenhamos afinidades com os pecadores. Esse amor e essa fé faz com que com que você e eu se aproxime desse Deus cada vez mais. Irmãos, o amor que nós devemos sentir e que sentimos uns pelos outros deve ser o reflexo do amor do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Amém? E mais do que isso, é mandamento do Senhor Jesus. Lá em João capítulo 13, ele fala sobre isso, que nós devemos amar uns aos outros. E o nosso amor, o amor que deve existir no nosso coração, que está sendo derramado, o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações, não é um amor seletivo. Eu vou amar fulano, eu vou amar Beltrano, eu vou amar Cicrano. Não é esse tipo de amor que está falando aqui. Não é um amor seletivo, de escolha. Não é aquele amor de Corinto que causa divisão, mas é um amor que causa unidade. E é esse amor que Deus tem derramado em nossos corações. No versículo 5 diz: a esperança que vos está preservada. Paulo agradece também pela esperança que ardia no coração daqueles irmãos. Meus amados irmãos, esse amor procede da fé e é sustentado por esta esperança. A esperança
ela revitaliza a nossa vida a cada dia, a cada instante. Essa esperança que arde no nosso coração é que dá a dimensão da eternidade para nós, de que a nossa vida não se resume aqui nesta terra. E nós, por causa desse amor, dessa esperança, amados irmãos, porque o amor tudo espera. Segundo Coríntios 13, 1 Coríntios 13. E certamente se não houvesse a esperança, meus amados, o amor logo evaporaria. Então essa esperança, amados irmãos, sem essa esperança, o mundo estava desprovido de significado, estava desprovido de propósito. De fato, a nossa vida não teria sentido como cristãos se não houvesse essa esperança em nós. Irmãos, sem essa esperança ardendo no nosso coração, certamente tudo vai desmoronar na nossa vida, inclusive a fé, inclusive o amor também. E é essa esperança que faz com que nós nos amemos. É através dessa esperança, amados irmãos, que nós somos ajudados a esperar a volta do Senhor Jesus. E juntos, todos nós juntos, tomando posse da nossa herança na terra prometida. Amém? Por que isso acontecia naquela igreja? Porque aqueles irmãos tinham essas características. No versículo 5 diz: por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Aquela igreja estava firme, crescendo, combatendo a heresia, porque a base dela era a palavra da verdade. Esse Evangelho contém as verdadeiras boas novas que foram anunciadas aos irmãos colossenses pelo fiel ministério de Epáfras. Sendo, portanto, meus amados irmãos, diferente do que eles estavam ouvindo dos lábios dos falsos profetas, a base daquela igreja era um verdadeiro evangelho. E eu tenho convicção plena de que o que se prega nessa igreja, do que se anuncia nesta igreja, é um evangelho verdadeiro. Amém? A base dessa igreja é o evangelho verdadeiro. Ainda diz no versículo 6, amados irmãos, que chegou até vocês. Por todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como ocorre também entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda verdade. Meus amados, o evangelho está produzindo frutos nessa igreja e crescendo aqui nessa igreja. Amém? Como crescia lá naquela igreja de Colossenses. Até porque o evangelho produz e cresce em qualquer lugar que seja plantado. Quando eu cheguei ali no IPASE, nunca tinha entrado no IPASE. Entrei, dei uma volta. O Senhor colocou no meu coração um trabalho. Era eu e minha irmã e meu cunhado. E vi um salão, alugamos o salão e começamos o trabalho, sentado no chão. E fiquei na porta, um dia eu fiquei na porta da igreja, e passou uma irmã da Assembleia de Deus, e disse: pastor, você vai começar uma igreja aí? Eu digo: já começamos o trabalho. Pastor, não vai dar certo não. Eu digo: mas por quê, minha irmã? Aí já passou presbiteriano, já passou Assembleia de Deus, já passou uma igreja, Assembleia de Deus, não sei de onde, e mais um anel pentecostal, ainda está a placa aí, eu olhei assim, o nome da igreja. Não vai dar certo não. Isso é o quê? Eu digo: sou da igreja batista. Ih, agora que não vai dar mesmo. Eu digo: mas por que batista? Não, porque batista é isso, aquilo frio, não sei o quê. Eu digo: olha,
Minha irmã, sinto muito, mas eu não vim abrir aqui uma loja, um comércio. Eu vim abrir a porta do céu. E graças a Deus, hoje nós somos uma média de 70, 60 pessoas, 70, 80 pessoas ali naquela congregação. Nós, graças a Deus, compramos a área. Nós temos hoje 100 metros quadrados de construção, 2 andares. Estamos trocando nosso tempo por uma casa do conjunto. Vamos passar de 100 metros quadrados para 400 metros quadrados de área. Eu digo, olha, irmãos, nós vamos fazer essa troca. Eu estou visando o pastor que virá lá na frente. Tem para onde crescer. O evangelho cresce onde ele é plantado. Isso por causa da origem divina do evangelho. Esse evangelho pode crescer, amados irmãos, no Oriente, no Ocidente. Esse evangelho cresce no meio de pessoas cultas. Cresce no meio dos índios. Cresceu na humanidade do primeiro século e continua crescendo hoje. E continuará até a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo agradece àquela igreja. Por isso que junto com você, eu agradeço à Igreja Batista, a existência da Igreja Batista do Calhau. Agradeço a existência do corpo ministerial desta igreja, aos membros dessa igreja. Agradeço a Deus a existência da sua igreja, porque você tem crescido nela. Você tem sido alimentado espiritualmente nela. Ore para cada membro, para que cada membro, por intermédio do estudo da palavra, cresça e produza frutos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.